Eu demorei muito para perceber isso, mas a ansiedade ela não apareceu na minha vida sem um motivo. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Lari e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu tô gravando esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre como foi a minha experiência com a ansiedade, que esse foi um problema que eu tive quando eu era mais nova e ainda tem um pouco, né? Mas já tá bem melhor. Esse vídeo, ele é um vídeo meio sem roteiro e é mais um bate-papo mesmo que eu queria ter com vocês. Enfim, a minha ansiedade ela começou quando eu era bem pequena, na verdade. Eu deveria ter uns 10 anos. Foi na época da pandemia em que eu não sabia o que ia acontecer, né? Como a gente estava vendo muitas pessoas morrerem por causa do coronavírus e a gente também não sabia se um dia as coisas iam voltar ao normal, isso me deixava muito ansiosa, porque eu não sei dizer. Eu tinha medo de, tipo, um dia eu ou alguém da minha família, alguma amiga muito próxima minha, pegasse Covid e acabasse morrendo por causa disso. Esse era um medo que eu tinha muito forte em mim. E eu lembro que um dia eu tava brincando assim com a minha prima por chamada de vídeo. E aí eu comecei a sentir muita falta de ar. E aí, como um dos sintomas do Covid era falta de ar, eu fiquei com medo de estar com Covid, mas não, eu tava só meio ansiosa mesmo. Enfim, e aí depois daquele dia eu comecei a ter muita ansiedade, tipo, quase todos os dias, todas as semanas eu tinha crise. Na maioria das vezes não era nada muito forte, mas eu lembro que começava a dar assim o horário mais ou menos de eu ir dormir e eu ficava ansiosa, eu ficava com falta de ar e eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu tinha a falta de ar, ela era o maior problema para mim. Devem ter tido umas 2 vezes que eu tive a crise de ansiedade do jeito mais, não forte, mas que tipo, eu tremia, eu chorava, que eu não conseguia, não era algo que eu conseguia controlar, eu não conseguia respirar direito. Isso era alguma coisa que me afetava muito, porque quando eu comecei a ter ansiedade, não era algo que eu nunca tinha ouvido falar sobre ansiedade. E isso me deixava ainda mais ansiosa porque eu ficava com medo de alguma doença, alguma coisa do tipo. Eu começava a ter falta de ar e eu ficava com medo do que a falta de ar poderia me trazer. E aí eu tinha mais falta de ar e ficava nesse ciclo infinito até eu conseguir dormir. Eu dormia, no outro dia eu acordava como se nada tivesse acontecido. E é isso, vida que segue. Mas aí foi a minha mãe que me disse que eu não tava doente, assim, eu tava com ansiedade, que isso era normal, tinha muita gente tendo por causa da pandemia. Por... Ela falou, ela deu uma explicação sobre o que era ansiedade. E aí a gente começou a orar juntas para isso passar. Aí eu lembro que tiveram várias pessoas que conversaram comigo como uma forma de tentar me ajudar. E com pessoas eu quero dizer amigos mesmo. Eu nunca fiz terapia por causa disso. Apesar de eu sempre lidar com ansiedade, não era algo assim tão grave e foi melhorando aos pouquinhos. Veio um pastor que era muito amigo meu, principalmente. Aí eu lembro que teve a mãe de uma amiga minha, ela falou comigo e aí ela disse que foi uma coisa que me ajudou bastante, na verdade. Ela falou que aquele versículo, eu não lembro direito qual que é, depois eu pesquiso, se eu achar eu coloco aqui na tela. Mas ela falou que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, e por isso a gente não tem nada pra temer.
que o Senhor ele nos guarda tanto que ele deixa até os anjos dele junto com a gente para nos proteger. E não teve, tipo, um dia específico em que eu falei, nossa, eu realmente não tenho nada para me preocupar, não sei o que, e agora eu não vou mais ser uma pessoa ansiosa. E foi assim, e aí purpurinas, e eu nunca mais tive crise de ansiedade na minha vida. Não foi assim. Eu não lembro direito como que eu parei de ter as crises de ansiedade, mas conforme foi indo assim, a pandemia foi se desenvolvendo e a gente percebeu que talvez um dia realmente pudesse tudo voltar ao normal, começou a ter as vacinas, alguns remédios para ajudar, agora já sabiam tratar. Enfim, conforme foi diminuindo, isso foi meio que me acalmando, porque eu comecei a ter a esperança de que ia ficar tudo bem. Não sei, isso me acalmou por algum motivo e as crises de ansiedade elas foram ficando cada vez mais distantes umas das outras e cada vez mais curtas. Hoje em dia, a principal forma que eu tenho para lidar com a minha ansiedade provavelmente é orar. Tipo, quando eu me sinto ansiosa, no momento em que eu estou orando, eu não me sinto tão mal. E assim que eu paro de orar, eu também já me sinto instantaneamente mais calma. Eu acho que hoje essa assim é a coisa que com certeza mais me ajuda, mas eu geralmente também tento distrair a minha mente com alguma coisa. Por exemplo, às vezes eu leio, às vezes eu assisto alguma coisa que eu gosto de assistir, como uma série, um filme, assim, mais calmo mesmo, né? Nada que vai me deixar mais ansiosa. Às vezes eu também costumo escrever o que eu tô sentindo, que é o tal do journal, né? Que as pessoas tanto falam. Às vezes quando eu escrevo o que eu tô sentindo, é como se eu percebesse que eu tô me preocupando à toa. Que é uma coisa que ou eu não consigo controlar, ou que não faz sentido eu estar me preocupando tanto. Por exemplo, eu acho que agora, uma das coisas que mais me preocupa é o futuro, né? Porque por mais que isso aconteça com toda pessoa da minha idade, né? Eu tenho 15 anos, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei como vai ser o meu futuro, eu não faço ideia de como vai ser o meu futuro, na verdade. E é claro que existem coisas das quais eu gosto de fazer e que eu penso, nossa, isso até que poderia ser uma boa coisa para eu fazer no meu futuro, como, por exemplo, eu gosto de criar conteúdo para internet, mas eu não sei exatamente se isso seria bom para o meu futuro. Coisas desse tipo que me preocupam bastante, mas são coisas que eu simplesmente não posso controlar. E a única coisa que eu posso fazer é agora me esforçar para dar certo, para passar numa faculdade e aí depois a gente vê o que Deus vai fazer. Mas não é algo que eu realmente possa controlar, então não faz tanto sentido eu me preocupar tanto com isso. Às vezes o journal, ele é algo que ajuda muito a organizar os seus pensamentos, a tomar decisões melhores. Eu tô olhando meu agora, na verdade. É como se você olhasse para a situação sem ter os seus sentimentos para atrapalharem a forma como você olha para ela. Porque às vezes você tá com tantas coisas na cabeça, você tá tão confusa que escrever pode te ajudar a tornar tudo mais claro. E aí eu falei pra vocês, né, do pastor que foi na minha casa no começo do vídeo, eu falei isso na verdade, que ele foi falar comigo, né, sobre a ansiedade e eu lembro que ele me falou
O versículo que eu anotei aqui, na verdade, é Mateus 6, do 25 ao 34. Peraí, abri ali no computador pra... que eu não sei onde tá minha Bíblia, eu acho que eu deixei ela na igreja. Ó, Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, aí eu tava fazendo um devocional com esse versículo esses dias, e foi isso, na verdade, que me motivou a fazer o vídeo. E a primeira coisa que eu coloquei, que é a primeira coisa aqui, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Cuidar da nossa mente é mais importante do que ficar se preocupando com o que a gente vai comer ou o que a gente vai vestir. E com aqui o negócio do vestuário e do mantimento é um símbolo para as coisas que a gente realmente se preocupa. Isso é o que é dado como necessário. A gente precisa de comida, a gente precisa de roupas para sobreviver, mas a gente também precisa de coisas como casa, dinheiro, a gente precisa... Tem muitas coisas que são realmente necessárias e que seriam as coisas que nos deixam ansiosos. Segundo, Deus ele já cuida muito bem das aves que não semeiam, não guardam para si alimento, mas mesmo assim ele dá abrigo e o alimento que elas precisam. E Deus também veste os lírios do campo de uma forma que fala, nem Salomão, que foi um rei, se vestiu em qualquer um dos dias da sua vida. E se Deus já tem todo esse cuidado com as aves e com as plantas, ele vai cuidar muito mais de nós, que somos mais importantes. Terceiro, esse aqui eu vou botar o versículo de novo, que é o 27. E qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? A preocupação ela não vai mudar absolutamente nada na nossa vida. E ter medo do futuro não garante que ele seja bom. A única coisa que vai mudar é que agora vai ser ruim pra gente. Nós vamos ficar com aquele sentimento ruim de que, nossa, e se tudo der errado? Nossa, e se eu não conseguir fazer o que eu quero? Nossa, como será que vai ser e tudo mais? E a única coisa que a gente pode fazer realmente é se esforçar para realizar as coisas que a gente quer fazer, mesmo que isso não signifique que esse vai ser o nosso futuro inteiro. E a gente precisa confiar que Deus ele tem coisas muito melhores pra gente. E eu também queria destacar o 33, que é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Esse versículo não tem muito o que falar, porque eu acho que ele é, de todos aqui, ele é o versículo que menos exige que você interprete, né? A nossa prioridade deve ser buscar Deus, e tudo o que a gente precisa, ele vai dar. A gente precisa confiar nisso também. Uma coisa importante é que o versículo começa dizendo:
pra gente não ficar ansiosos. E ele termina dizendo pra gente buscar a Deus. Só que buscar a Deus também vai nos dar a paz que só Ele pode dar. Isso vai, consequentemente, nos deixar menos ansiosos. Por último, o 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Cada dia vai trazer problemas, cada dia vai trazer desafios com os quais a gente vai ter que lidar. E se a gente ficar pensando em todo o nosso futuro, isso vai deixar a gente doido. Então, por isso, a gente não deve ficar se preocupando com tudo e viver um dia de cada vez. Uma coisa importante para eu falar desse vídeo é que ele foi feito como uma forma de bate-papo mesmo. Eu quis contar para vocês como que foi a minha experiência com a ansiedade. E eu falei para vocês que eu não tinha feito terapia, mas se você passa pelo mesmo problema que eu passei, talvez seja necessário sim para você fazer terapia, talvez possa ser algo bom, algo que realmente te ajude. As minhas crises de ansiedade, elas não eram assim uma coisa tão grave. Então eu não precisei fazer terapia e agora eu estou bem. E esse não é mais um grande problema na minha vida. Só que talvez seja bom para você fazer terapia. Então, se você sente que precisa, busque ajuda de alguém. E mais uma coisa importante é que esse vídeo ele não é um vídeo de coisas para vencer a ansiedade, de dicas para superar. E principalmente, esse não é um vídeo com conselhos com base científica sobre como vencer a ansiedade. Mais uma vez, foi a minha experiência com a ansiedade e algumas coisas que na prática realmente me ajudaram. Me ajudaram a me acalmar e tudo mais. Então, mais uma vez, se você sente que precisa, busque ajuda de alguém, busque ajuda de algum especialista. Eu ainda não sei lidar com a ansiedade perfeitamente, mas eu ainda tô aprendendo a lidar com ela e aprendendo também um pouco com a própria ansiedade, né? E por enquanto isso já tá bom. Se esse vídeo fez algum sentido pra você, me conta aqui nos comentários pra eu saber. E se você gosta de conteúdos como esse, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no meu canal, porque tem vários vídeos assim sobre coisas da vida mesmo. Então, é isso. Um beijo.